Olá, alunos. Sejam bem-vindos aí para essa videoaula, né? E para hoje a gente está fazendo a introdução do nosso quarto bimestre, ou seja, o terceiro bimestre a gente encerrou aí juntamente os nossos trabalhos na semana passada, né? Até sexta-feira, né? A gente fez uma resolução, né? Um resumo aí de tudo o que a gente trabalhou até o terceiro bimestre. E para esse quarto bimestre, né? Em sociologia para o terceiro ano, a gente vai trabalhar o seguinte tema, né? O que não é cidadania, né? Haja vista que vocês já estudaram e aprofundaram bastante esse conceito, né, em sociologia desde o primeiro bimestre, né, que a gente trabalhou a cidadania, a sua importância. No segundo bimestre, a gente viu um pouco a importância das leis. No terceiro, a importância da participação política. E agora, no quarto, a gente consolidar tudo que a gente veio aprendendo, estudando e fazendo atividade sobre o que não é cidadania. Uma vez que, se vocês já aprenderam o que é cidadania, é fácil ver, ao olhar a sociedade, aspectos, fenômenos que nos levem a entender: olha, ali a cidadania não chegou, ali o Estado não está fazendo o seu papel, né? Ali aquele indivíduo ele não está sendo contemplado aí com os direitos que todo cidadão tem para desenvolver-se numa vida digna, né? Dentro de todos esses elementos que são direito para cada ser humano se desenvolver em sociedade. Então, esse quarto bimestre, a gente vai poder refletir, né, a partir de um olhar sociológico sobre o que em sociedade não é cidadania, ok? Então, eu trouxe logo de cara ali uma charge, né, uma imagem para a gente pensar, né? Onde mostra ali um casal, né, deitado, né, aparentemente numa praia, né, com um guarda-sol, e eles sossegado, né, tomando suco, outro lendo jornal, e de repente um conversa com o outro e no diálogo diz a seguinte frase, né? Querido, o que vem a ser erradicação da miséria? Né? A mulher comentando com o marido. O marido olha para ela e fala: ora, é mais uma invenção desses canalhas da esquerda, né? Ou, por exemplo, trazendo aquela ideia, né? Miséria não existe, pobreza, muito menos. Mas de repente, embaixo deles tem um monte de gente estendendo a mão, né? Enfim, querendo uma migalha sequer do que eles têm. Só para a gente refletir um pouco aí sobre essa ideia do que a gente vai estar tentando trabalhar também sobre esse tema, o que não é cidadania, né? Ou seja, tentar pensar dentro da sociedade o que vem a ser o processo de desumanização e coisificação do outro, né? Desumanização vem da palavra humano. Quando eu desumanizo o ser humano, é quando eu percebo que as minhas atitudes não são humanas e que eu faço do outro o quê? Um objeto, né? E eu trato ele como coisa, né? Por isso que vem o termo coisificação do ser humano. Mas aí a gente vai ver à medida que a gente for aprofundando, né, os estudos aí de sociologia. Então, alunos, é interessante perceber que esse é um momento muito especial para vocês, né? Vocês estão aí finalizando o ano, né? O quarto bimestre, aonde a gente vai tentar aí entender melhor as fragilidades e as contradições que a gente vê, né? E às vezes até passa por ela dentro de sociedade, né? Então, o importante elemento então que vai sustentar aí as nossas aulas é justamente essa compreensão da existência da cidadania e qual é o papel então da legislação. Porque é mediante as leis, né, que muitos direitos, vocês já aprenderam isso, são garantidos. Da mesma forma que por meio destas surgem deveres a serem cumpridos, né? A gente estudou, lembro bem, né, em uma das aulas, sobre direitos e deveres do cidadão. Então não adianta eu querer só os meus direitos, eu tenho que perceber que eu tenho deveres, para que, de certa forma, a cidadania aconteça de forma coerente, né? Então a gente levanta essa questão na aula de hoje. A lei é para quem? É para todos? Ou em algum momento ela acaba sendo privilégio de algum grupo, de alguma classe dentro da sociedade? A gente começa a estudar e a questionar isso porque a sociologia nos permite criar esse olhar, né, e esse questionamento. Historicamente, né, o Brasil traz um legado de impunidade para as elites, quer seja daqueles que se escondem através da política,
se esconde através dos privilégios que o dinheiro o traz, né? E por vários outros fatores, né? Contudo, não podemos deixar de ressaltar os fatos da história recente, quando se percebe a ampliação dos rigores da lei até essa camada da população, ou seja, a própria lei também ampliou em alguns aspectos justamente para punir a todos, já que o direito é de todos, os deveres também o são, né? Então a gente vai refletir bastante sobre essas questões e tentar entender por que que em pleno século XXI nós ainda esbarramos nesse tema, né? A falta de cidadania, né? Aonde, de certa forma, a sociedade parece que não trabalha os direitos iguais para todos da mesma forma, né? Então, essas questões que a gente vai estar podendo trabalhar ao longo desse quarto bimestre. Desde já agradeço a atenção e até a próxima aula, alunos.